música Check-up no rádio. Nesta sexta-feira, dia 11, o Check-up no rádio, aqui do Panorama 95, abrange um tema essencial para a saúde animal, o bem-estar dos pets e também para a segurança alimentar da população, a importância do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Para entender melhor o papel desse órgão, que vai muito além da fiscalização, vamos conversar com o médico veterinário Robson Góes, que traz a sua experiência e conhecimento sobre como o Conselho atua na valorização da profissão e na proteção da sociedade. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. O que é o Conselho de Medicina Veterinária e qual a sua principal função? Marcos, é importante esse tema a gente abordar para mostrar à população que nós profissionais, como também os estabelecimentos que mexem com produção animal, né, com animais em geral, eles são fiscalizados por diversos órgãos. Entre eles, aí podemos citar o IDEMA, Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura, como também o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Nós temos um Conselho Federal de Medicina Veterinária, que está em Brasília, e nós temos os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, que têm a função de fiscalizar os estabelecimentos, como também a profissão médica veterinária, né? Os profissionais médicos veterinários e zootecnistas, que prestam serviços à população, prestam serviços em geral aos animais, que seja ele de produção ou que seja ele animal de trabalho ou de companhia. Então, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele tem os seus fiscais, o Conselho tem as legislações que os profissionais devem seguir, como também a população em geral. A finalidade do Conselho é justamente verificar se os estabelecimentos que prestam serviços ou que produzem alimentos, eles estão de conformidade com a legislação, que tem responsável técnico, se são inscritos no Conselho de Veterinária, como também ver se os profissionais estão ali prestando serviço conforme as leis que regem o nosso país. Uma coisa importante, Marcos, é que eu fui conselheiro durante três gestões, e no Conselho de Veterinária a gente também tem ali muitas vezes a parte ruim, que é a parte de julgar um colega. Tá? No Conselho de Veterinária é onde as pessoas fazem denúncias profissionais e essas denúncias elas são investigadas, apuradas, aberto processo, né, processo ético, para que esse profissional seja ou não condenado ou seja absorvido ali pelaquela denúncia que ocorreu. Então isso daí muitas vezes é a parte ruim do Conselho, a parte de punição, é a parte de fiscalização. A maioria das pessoas não gostam de ser fiscalizada, a maioria das pessoas não gostam de ser punidos por irregularidade. Mas a finalidade é essa, né? De fiscalizar, de punir. Mesma coisa da vigilância sanitária. A vigilância sanitária ela também fiscaliza as clínicas veterinárias. A função da vigilância sanitária é de fiscalizar o estabelecimento e verificar também se nesse estabelecimento existe um responsável técnico, que seria um profissional médico veterinário ou zootecnista, para que aquele estabelecimento, se tiver de conformidade com a parte de saúde, que seja saúde do ambiente, que seja saúde do trabalhador, aí sim é emitido o alvará sanitário, como no Conselho de Veterinária é emitido o certificado de fiscalização, e aí mostra que existe responsável técnico pelo estabelecimento, que existe ali um ambiente salubre, né? Um ambiente onde tem condições de exercer a profissão médica veterinária e zootecnista. Doutor Robson, como é que o Conselho ele atua na fiscalização do exercício da profissão veterinária? Marcos, tem diversas leis, tem diversas resoluções e diversas portarias que o conselho, o fiscal do conselho, ele quando chega, ele vai seguir. Tem a portaria
a resolução 1275, né, que é a quem regulamenta principalmente os estabelecimentos profissionais médicos veterinários, onde ali tem a nomenclatura que seja consultório veterinário, que seja clínica veterinária, hospital, né, e aí vai os níveis, né, de complexidade dos estabelecimentos. Como também tem as exigências para que a pessoa tenha aí um hospital, ele tem de ter 24 horas com profissionais, tem de ter aí toda uma exigência de ultrassonografia, raio-x, laboratório, né, e ultrassonografia e todo um critério que é estabelecido por essa resolução 1275. Tem que ter centro cirúrgico. Então, tudo isso daí faz com que o fiscal do conselho, ao chegar no estabelecimento, ele verifique se o estabelecimento ele tem todas aquelas exigências que estão na resolução 1275 e, se tiver de conformidade, ele vai ali atestar que aquele estabelecimento tem a qualidade, tem tudo. Então, você tem de verificar se tem um responsável técnico, que é um médico veterinário, tem de verificar se ele está em dia com o Conselho de Veterinária, se o estabelecimento é registrado no Conselho de Veterinária e ele vai ter ali um certificado por parte do Conselho de Fiscalização, Marcos. Agora, qual é a importância do registro profissional e das clínicas junto ao Conselho? Importantíssimo. Por quê? Porque se for uma clínica clandestina, você usuário, né, o proprietário do animal, ele muitas vezes ele não tem a garantia que aquele estabelecimento tem uma boa qualidade no seu serviço. E quando tem ali um atestado do Conselho de Veterinária, um certificado do Conselho de Veterinária, que aquele estabelecimento foi fiscalizado, que aquele estabelecimento está de conformidade com a legislação, fica uma coisa bem mais tranquila, porque se ocorrer algum problema, ele vai ter a quem recorrer, que vai ser recorrer ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, para que ocorra aí não apenas as punições civis e criminais, mas também as punições profissionais. De que forma o Conselho ele protege a população além dos animais? Com a fiscalização. Na hora que o Conselho ele fiscaliza o exercício da profissão e fiscaliza os estabelecimentos, ele teoricamente ele já está atuando, protegendo a população em geral. Ele já está atuando, protegendo os animais, já que ali ele certifica que está de conformidade com o que rege a legislação brasileira. Como é que o Conselho ele contribui para o combate ao exercício ilegal da medicina veterinária? Pronto, aí é um dos temas hoje que o Conselho sempre enfrenta, Marcos, que é o exercício ilegal da profissão. Quando você entende por exercício ilegal da profissão, tanto está os profissionais formados, como está os estudantes de medicina veterinária, como tal que nós chamamos de charlatão, que são aquelas pessoas que são curiosos, né, que aprenderam a fazer aí muitas vezes uma conchectomia, que é cortar uma orelha que é proibido por lei, cortar um rabo de um cachorro, fazer uma cirurgia e tantas outras. Então esses profissionais aí que são médicos veterinários e que estão irregulares, eles são puníveis, né, pela legislação. Os estudantes de medicina veterinária que executam atividades sem a supervisão de um profissional regular, ele também é considerado ilegal. Como também essas pessoas curiosas que executam os charlatões, aí sim, se ocorrer uma denúncia, ele vai responder civil e criminalmente, principalmente hoje com o endurecimento da lei sanção, por maus tratos aos animais. Aí crime de 1 a 5 anos de detenção. Então tudo isso aí faz parte do Conselho, tá? E para muitas vezes o Conselho agir, ele precisa ser provocado. Ele precisa que ocorra ali uma denúncia para que ele possa encaminhar essa denúncia para fiscalização ou encaminhar aí para
a Polícia Civil, que é responsável por crimes ambientais. A atuação do Conselho na área da saúde pública e na segurança alimentar? Sim, sim. O Conselho ele tanto fiscaliza, Marcos, a parte de clínicas, laboratórios e tantos outros, como também fiscaliza os estabelecimentos de produção animal. Aí que seja um laticínio, que seja um abatedouro, locais que produzem mel, como tantos outros. Então tudo isso aí faz parte da parte de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Quais são os desafios atuais enfrentados pelo Conselho Veterinário no Brasil? Primeira coisa, Marcos, hoje eu acho que é a conscientização da população. A população muitas vezes não sabe a função do Conselho, consequentemente não denuncia. Tá? Dos problemas é esse. O segundo problema é a quantidade de animais hoje que está sendo criado e com essa quantidade de animais, os maus tratos que estão ocorrendo, que consequentemente muitas vezes esses maus tratos eles também caem no Conselho de Veterinária. Mas o principal problema que está existindo, na minha opinião, isso aí eu estou falando eu como profissional médico veterinário, é a quantidade indiscriminada, a quantidade aí de pessoas, de charlatão ou de pessoas que estão querendo atropelar o dia a dia, atropelar hoje, por exemplo, tem pessoas que fazem um curso e já se acha profissional. Ainda não está habilitado, ainda não está registrado no Conselho e aí comete uma imprudência, imperícia e isso daí vai cair na parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é na abertura de um processo ético. De que maneira os tutores e a população em geral podem denunciar irregularidades? Na hora que você se sentir atingido, na hora que você achar que ocorreu ali uma conduta inadequada por parte de um profissional médico veterinário ou por parte de um estabelecimento onde tem a fiscalização do Conselho Regional, você pode denunciar ao Conselho Regional, onde ali será aberto um processo de investigação e, consequentemente, apurado o caso e, caso ocorra punição, será apresentado essa denúncia a plenária, onde a plenária, após fazer toda a investigação, toda a relatoria por parte do relator e, consequentemente, o julgamento que vai ser ocorrido aí na plenária, a pessoa vai ser, o profissional ou o estabelecimento vai ser condenado ou não. O que é que muda para o profissional e para a sociedade com uma atuação mais presente e eficiente do Conselho? Muda muito, Marcos. Muda muito, porque quando você é fiscalizado, você procura fazer o certo. Quando você é um profissional que você quer mostrar à população um bom serviço, você procura fazer o certo. E quando não existe fiscalização, aí eu vou falar no popular, vira muito banda voou. Você pega e faz de todo jeito, sabe que não tem punição, sabe que não tem fiscalização, e se ocorrer alguma coisa, ocorreu. Então eu acredito que a finalidade do Conselho é para proteger os profissionais médicos veterinários e, consequentemente, proteger também a população e os animais que estão ali sendo usuários daquilo. Então, o Conselho é importantíssimo para ter uma boa qualidade no atendimento. Eu mesmo, a Veteripet, ela é fiscalizada anualmente, ela é fiscalizada pela Vigilância Sanitária, é fiscalizada pelo Conselho de Veterinária, a gente tem lá o certificado de fiscalização e eu mesmo, particularmente, adoro quando sou fiscalizado, porque sempre a gente procura identificar se tem alguma falha ou não para poder corrigir. O Conselho também fiscaliza estabelecimentos como clínicas, hospitais, veterinários e pets também? Fiscaliza tudo, onde ocorrer atendimento profissional, onde ocorrer atendimento animal ou onde ocorrer a produção de origem animal,
é responsabilidade do Conselho Regional de Medicina fiscalizar. Qual é a diferença entre o Conselho Federal e o Regional? O Conselho Federal, ele é quem regulamenta todas as leis do país, né, de todos os conselhos. Então, ele é o conselhão, né, o Conselho Federal, é o conselho do país. Os conselhos regionais tem em cada estado da federação, ele tem aí o conselho que é quem regulamenta aqueles profissionais que são inscritos naquele estado. Se você for um profissional que atua no Rio Grande do Norte e na Paraíba, por exemplo, aí você abre a inscrição primária no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, mas você vai abrir uma inscrição secundária no Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba. Então você, em cada estado que você atuar, você tem de ter uma inscrição secundária. Outra pergunta interessante é quais são as penalidades para quem exerce a profissão ilegalmente? Olha, aí tem várias. Se for ilegal um charlatão, aí você não vai ser punido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Você vai passar a ser punido pela Polícia Civil, né, pelo Judiciário. A Polícia Civil vai investigar, vai abrir o crime e você, consequentemente, vai para ser julgado pela Justiça Comum. Agora, se você for um profissional médico veterinário e que abrir um processo ético e você for condenado, aí tem censura pública, aí vai ter advertência até 30 dias, suspensão de 30 a 90, suspensão e até 1 ano, até cassação do diploma desse profissional. Como é que o Conselho ele apoia a formação contínua e atualização dos profissionais da área? Com cursos, o Conselho ele sempre está aí trazendo palestras, trazendo cursos, fazendo inovação tecnológica. Tem o Conselho de Veterinário, inclusive agora eu fiz uma consulta, né? Tem a parte de assistência técnica para os profissionais. Tem uma médica veterinária que é quem dá orientação. Agora, recentemente, eu solicitei uma informação quanto à castração animal e ela de pronto me apresentou a nova resolução que saiu aí, tirou minhas dúvidas. Então tem todo esse contexto aí também do Conselho. Basta os profissionais procurarem o apoio. A população em geral sabe da existência e função do Conselho? Uma das coisas, Marcos, que eu trouxe esse tema hoje é justamente para a gente poder mostrar à população que existe o Conselho de Veterinária e que esse conselho é responsável por fiscalizar os estabelecimentos e o exercício da profissão. Então, poucas pessoas conhecem que existe um órgão que é responsável por fiscalizar os profissionais médicos veterinários e zootecnistas. Então, eu acredito que hoje uma das funções dessa nossa fala hoje é justamente mostrar a importância que o Conselho tem para com a fiscalização. De que forma o Conselho atua e participa da construção de políticas públicas para a saúde animal? Existem os fóruns, o Conselho ele faz parte dos fóruns, o Conselho ele faz parte de quando tem pesquisas, né, chamamentos públicos, aí o Conselho também faz parte de enquetes quanto à questão de temas. O Conselho ele faz parte aí, querendo ou não querendo, faz o lobby no Congresso Nacional quanto às leis que vão ser aprovadas. O Conselho ele também, Marcos, ele participa nos estados de diversas ações junto ao Ministério Público, junto a órgãos de fiscalização como IBAMA, IDEMA e tantos outros. Então isso daí faz com que o Conselho ele possa atuar melhor no desenrolar, né, do exercício da profissão médica veterinária. Agora, que mensagem você deixa para os futuros médicos veterinários sobre a importância de se envolver com o Conselho de Medicina? Primeira coisa que eu digo aos profissionais médicos veterinários: estudem bastante. Segunda coisa que eu digo é: você pode estar apto, estar perito para fazer uma atividade. Se você fizer essa atividade sem estar com a supervisão de um profissional médico veterinário do seu lado,
aí você pode estar aí causando um problema para a sua vida profissional. Porque se você estiver atuando profissionalmente sem ter o registro no Conselho de Veterinária, infelizmente você está fazendo aí uma ilegalidade e pode comprometer toda a sua vida profissional. Então, se você tem a perícia, né, você muitas vezes consegue fazer um procedimento, mas se você não fizer com a supervisão de um profissional médico veterinário, você está aí sujeito a responder a um processo, e isso aí não é interessante. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone 843421-1263, WhatsApp 99962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Gostaria de agradecer a todos. Eu sei que esse tema é um tema que muitas pessoas não gostam, mas é necessário e importante para o conhecimento da população. A gente volta daqui a pouco. Aliás, vamos trazer, Geraldinho, tem informações de um acidente, é isso mesmo, Geraldo? É verdade, Marcos. Um acidente do tipo capotamento registrado agora há pouco entre